Pode crer, mas não pode falar, pode crer, mas não pode pregar, pode crer, mas não pode mostrar. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre um assunto delicado. É um tema que toca a fé, a saúde mental e, com sinceridade, uma certa sensação de traição que muitos católicos sentem quando entram numa faculdade católica de psicologia e descobrem que, na prática, a fé é motivo de piada. Eu não quero fazer escândalo, nem falar de casos específicos. Quero fazer uma reflexão, calma, mas profunda, sobre uma pergunta muito simples. Que tipo de psicólogo nós estamos formando no mundo que está morrendo de sede de Deus? A psicologia é uma conquista importante da modernidade. Ela ajudou a tirar muita gente da escuridão, a tratar sofrimentos que antes eram só coisa do demônio ou preguiça. Hoje temos recursos para cuidar de depressão, ansiedade, traumas, transtornos graves, condições do neurodesenvolvimento, como autismo. E isso é um bem e que deve ser reconhecido com justiça. Mas aqui começa o problema. Quando olhamos os programas formativos de muitas faculdades de psicologia, inclusive faculdades com nome católico, vemos um padrão que se repete: negação da transcendência, desprezo pela fé, ironias contra a igreja e uma visão de ser humano reduzida a cérebro, química e puro comportamento. O curioso é que a própria ciência já não está mais nesse nível raso. Há décadas, pesquisas mostram que religiosidade e espiritualidade têm relação importante com a saúde mental. Uma revisão sistemática de 2023, analisando mais de 150 estudos prospectivos, mostrou que quase metade deles encontrou associação positiva entre religiosidade, espiritualidade e melhor evolução da depressão, mesmo que com efeito pequeno. Outro artigo clássico de um grupo brasileiro destaca que já existe evidência consistente ligando fé e espiritualidade a menor risco de abuso de substâncias, suicídio e alguns transtornos psiquiátricos. E recomenda que profissionais de saúde mental reconheçam e integrem essas dimensões com respeito. Ou seja, a própria literatura científica séria está dizendo: olha, espiritualidade e religião importam para a saúde mental, e ignorar isso não é neutro. Além disso, diretrizes recentes da Associação Brasileira de Psiquiatria propõem justamente integrar a dimensão religiosa e espiritual no cuidado, de modo ético e sem imposição, mas sem fingir que ela não existe. Enquanto isso, muitos cursos de psicologia seguem formando profissionais que, na prática, tratam a fé como superstição infantil. E o mais grave, isso acontece até em instituições que se apresentam como católicas. Eu falo aqui como alguém que conhece essa realidade por dentro. Em muitas salas, basta alguém mencionar Deus, oração ou sacramentos para aparecer aquele sorrisinho de canto de boca, aquele tom de deboche educado. Como quem diz: tá, mas vamos falar de coisa séria? Alunos que ousam trazer a fé para a conversa são isolados, ridicularizados, tratados como atrasados. Professores fazem piadinha da igreja, repetem clichês anticatólicos, e qualquer tentativa de defender a visão da igreja sobre o ser humano é cortada como fanatismo. Agora pare e pense comigo.
Se até as faculdades que se dizem católicas formam psicólogos assim, qual esperança o pai ou a mãe católicos têm de encontrar um profissional que respeite a alma do seu filho? Existe ainda uma questão que eu acho que um dia alguém vai ter coragem de levantar juridicamente. Se uma instituição se apresenta no marketing como católica, usa esse nome para atrair famílias que querem uma formação coerente com a fé, mas na prática esconde ou até humilha essa mesma fé, não estaríamos diante de uma propaganda enganosa? Eu não estou dando parecer jurídico, isso é assunto para advogados. Mas como consumidor, como pai, como aluno, a sensação é essa. Eu comprei uma coisa e me entregaram outra. A realidade é que, para muitos cursos, o rótulo católico é apenas um selo de confiança para vender vaga. Por dentro, o conteúdo é quase idêntico ao de muitos cursos laicos. Mesma negação da alma, mesma redução do homem à biologia e cultura, mesmo desprezo pela igreja que aparece na fachada da instituição. E aqui entra algo muito sério. São João Paulo II, na Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae, dizia que uma universidade verdadeiramente católica só se desenvolve bem se tiver uma relação filial com a igreja, aceitando sua doutrina, seus valores e sendo guiada pelo magistério. Ele falava de uma universidade que promove diálogo entre fé e razão, integração do saber e uma visão profundamente católica da realidade. Mas a prática de muitos cursos de psicologia é exatamente o oposto. Não é diálogo, é silenciamento. Não é integração, é expulsão da fé do ambiente acadêmico. No fundo, isso contradiz a própria visão da Igreja sobre o conhecimento. Na encíclica Fides et Ratio, João Paulo II resumiu assim: fé e razão são como duas asas com as quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Se a psicologia corta uma dessas asas, se ela rejeita a fé como irracional, ela não está sendo mais científica, ela está se tornando ideológica. Ao mesmo tempo, fora da bolha acadêmica, a ciência da saúde vai na direção contrária. Pesquisadores, por exemplo, têm insistido que espiritualidade é um fator importante para a saúde e que integrá-la ao cuidado pode ajudar as pessoas a alcançar um bem-estar mais completo. Outros estudos mostram que abordar religião e espiritualidade no tratamento, quando o paciente deseja isso, está ligado a melhor coping, menos ansiedade, menos depressão. Então, é irônico. Em nome da ciência, muitos cursos ignoram exatamente aquilo que a boa ciência já reconhece como relevante para a saúde. Agora, pense comigo, como pai católico, se o psicólogo foi formado no ambiente que ri de Deus, que trata a fé como delírio ou superstição, que nunca levou a sério a consciência como lugar de encontro entre o homem e Deus, que tipo de olhar ele vai ter sobre a alma do seu filho? Não estou dizendo que todo profissional formado em um ambiente desses será automaticamente hostil à fé. Isso seria injusto. Há pessoas que entram nesses cursos com fé firme, passam por tudo isso e, pela graça de Deus, não engolem essa visão reducionista. Carregam uma fé viva, buscam formação por fora, resistem interiormente. Por isso eu sempre digo, não julgue o psicólogo só pelo diploma. Conheça a pessoa.
Ouça o que ela crê sobre o ser humano. Veja se ela respeita a sua fé. Mas, mesmo com essa nuance, a pergunta permanece. Que tipo de cultura acadêmica nós estamos alimentando quando comunicamos aos futuros psicólogos que Deus é irrelevante, que a alma é metáfora e que a consciência não passa de produto do cérebro? A visão católica é outra. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, diz algo impressionante sobre a consciência. A consciência é esse lugar íntimo onde a pessoa se encontra com Deus, onde ela escuta uma lei que não inventou, mas que reconhece como verdadeira. Se um curso de psicologia faz o aluno rir disso, ou tratar isso como sintoma de mente religiosa primitiva, ele não está apenas atacando a fé, ele está enfraquecendo a própria noção de consciência, desligando a pessoa da fonte mais profunda de paz interior. E aqui volto à ligação entre saúde mental e saúde espiritual. Sim, existem quadros graves que exigem medicação, internação, protocolos técnicos sérios. Ninguém está negando isso. Mas reduzir a saúde mental só aos casos extremos e ignorar o sofrimento silencioso de almas que perderam o sentido é fechar os olhos para a maior epidemia do nosso tempo. Um mundo que perdeu a referência de Deus, que ridiculariza a fé, que desacredita a própria ideia de verdade moral, não vai produzir pessoas em paz consigo mesmas. Por isso, eu repito algo que eu digo como pai e também como terapeuta e católico. Eu não colocaria meu filho numa terapia com qualquer psicólogo, sem antes conhecer a visão que essa pessoa tem sobre Deus, sobre a alma, sobre a verdade. Não basta saber em que faculdade ele estudou. Eu quero saber se ele respeita a fé, se ele enxerga o ser humano como mais do que um conjunto de sintomas, se ele acredita que a consciência é esse lugar onde Deus fala. A boa notícia é que, aos poucos, cresce no mundo um movimento que tenta reconectar esses fios. Pesquisas, diretrizes profissionais e documentos da igreja apontam na mesma direção. Precisamos voltar a olhar o ser humano de forma integral, com fé e razão caminhando juntas, com ciência e espiritualidade dialogando, com a psicologia ajudando a pessoa a escutar também a sua consciência diante de Deus. Enquanto isso não acontece plenamente, cabe a nós, como católicos, sermos lúcidos, não idolatrar a psicologia, nem demonizá-la, reconhecer o bem que ela oferece, mas também denunciar quando ela se afasta da verdade sobre o homem. E, sobretudo, formar psicólogos, educadores, pais e filhos que não tenham vergonha da fé, que não se envergonhem de falar de Deus, que não sorriam de canto de boca quando alguém ousa dizer que a paz da alma passa, sim, pela relação com o Criador. Porque, no fim das contas, é disso que se trata. Se a psicologia não ajuda a pessoa a encontrar a verdade sobre si mesma, ela vira técnica vazia. E como lembrou João Paulo II, é conhecendo e amando Deus que o homem chega à plenitude da verdade sobre si mesmo. E uma psicologia que tem medo dessa frase, talvez tenha menos a ver com ciência e mais a ver com ideologia. Dizem que somos livres,
mas há palavras proibidas. A fé é permitida, desde que fique escondida. Tolerância que cala, tolerância que cala, tolerância que cala, cala os cristãos. Leis bonitas, discurso polido, o amor pregado, Cristo omitido. Ninguém escreve, é proibido crer, só ensina o crente a não aparecer. Pode crer, mas não pode pregar, pode crer, mas não pode pregar, pode crer, mas não pode mostrar. Chamam de ódio o que é oração, chamam de crime a pregação, o bem silenciado, o mal celebrado. Tolerância que cala, tolerância que cala, tolerância que cala, cala os cristãos. A fé é tolerada, desde que calada. A fé é tolerada, desde que calada. Pode crer, mas não pode falar, pode crer, mas não pode pregar, pode crer, mas não pode mostrar. Tolerância que cala, tolerância que cala, tolerância. Tolerância cala os cristãos.